Rômulo, os alunos estão pedindo o link, novamente, é aquele mesmo link da discussão? Não mesmo, né? Eu pensei que para cada disciplina tivesse um link. Não, cada disciplina tem um link. Mas não dessa disciplina que passaram. Essa aqui é a maquete. Isso. Você está com o link no WhatsApp, eu vou mandar de novo.
Bom dia, Pedro. Estamos aguardando os demais colegas entrarem. Você foi o primeiro. Bom dia, Luânia. Estamos aguardando os demais colegas entrarem. Você foi a Bom segunda a dia. entrar. Vamos aguardar Ok. mais um. Vamos. Mas é porque o link, professor, não está entrando mesmo. Mesmo sendo esse aí, não está entrando. Como eu estava sem o... Diga. Não está entrando. Não está entrando o link. Não está entrando o link, mas como é que você já está aqui no sistema? Não, está entrando porque o senhor mandou. Sim. Aí está entrando. Mas quem está entrando no AV não está conseguindo. Aí por isso que eu lhe pedi que você mandasse para o WhatsApp, para ficar Sim. melhor. Agora eu acho que eles vão ver agora. Por isso que eu estou dando um tempo para a gente poder linkar todo mundo, né? Esse esquema do AVA é muito precário. Eu acho que eles não estavam preparados para uma situação dessa. Então, é um problema. Toda vez dá isso. Ninguém, né, professor? Ninguém estava preparado. Ninguém. Infelizmente. Pois bem, vamos aguardar um pouco mais. Eu estou aqui em contato com a Patrícia para verificar essa situação. Só um momento. Vamos sim. Tá ok. Oi, Patrícia, tudo bem?
deixa eu te dizer, agora que eu estou conseguindo agregar a turma, muito aos poucos, porque o link pelo AVA nunca abre. Já é a segunda aula que isso acontece. Seria interessante avisar o suporte, eu não sei o que que é. Aí eu tenho que mandar um novo link para eles, aí eles... E agora que eles estão aos poucos entrando aqui. Aí, assim que tiver um pouquinho mais de aluno, eu te mando a foto. É, tá bom, então. Eu vou mandar agora. Tá? Um abraço. Beijo. Vamos. Você vai mandar para o meu WhatsApp? Não. Bom dia, pessoal. Nós estamos agora com 6 integrantes na nossa sala de aula. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Tivemos novamente esse contratempo do link. Eu estava ainda há pouco me reportando à coordenação para ver se essa situação normaliza. De qualquer forma, é importante lembrar que o link de cada disciplina, respectivamente, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, esse link que eu enviei para vocês vai valer para as próximas aulas,
caso o link do AVA não esteja conseguindo ser acionado. Mas eles estão tentando resolver essa situação, ok? Bom, então, em mais um dia de confinamento, né? Nós vamos dar início a uma aula de maquete. As aulas de maquete, elas são bastante prejudicadas nesse processo, porque é uma disciplina muito prática e, portanto, após o retorno às aulas, nós teremos atividades práticas para serem desenvolvidas. Nós estamos aqui adiantando uma parte dos conteúdos. Com isso, nós vamos minimizar a nossa carga horária posterior. De qualquer forma, eu resolvi incluir essa disciplina também no sistema à distância, para que a gente não tenha muita solução de continuidade. O nosso objetivo principal é fazer com que a gente não perca o ano, o semestre, e que tudo transcorra dentro da normalidade possível, no sentido de que cada um de vocês se forme nos prazos, nos tempos que vocês estão programando. É esse o nosso objetivo, ok? Eu vou dar início, então, ao nosso conteúdo formal. Lembrando que, como eu anunciei na aula passada, a aula de hoje nós vamos falar sobre os metais, né? Os diversos tipos de metais, os seus empregos nas maquetes e seus empregos nos trabalhos manuais. E nós vamos falar um pouco sobre minérios, depois eu vou falando sobre os vários metais e suas ligas, e depois vamos, para cada caso, vamos comentar as formas comerciais que esses metais se encontram, como é que a gente adquire esses metais e que situações a gente emprega cada um desses metais, ok? Muito bem, então hoje eu não vou precisar desenhar, a nossa aula vai ser expositiva, porém eu vou dividir em blocos, tá certo? O primeiro bloco vai ser o maior deles. Eu vou falar sobre os minérios de modo geral e, em particular, eu vou falar sobre os aços, né? Que é o material mais utilizado no mundo todo, na indústria, em todas as partes, ok? Muito bem. Há muito tempo, os homens lançam mão da exploração de minérios para o desenvolvimento de objetos. Desde o período da pedra lascada, né, que as pedras diretamente afiadas, moldadas e tudo mais, eram utilizados como objetos, né? Isso nas pontas de lança, pontas de flecha, nos objetos cortantes, nos objetos para produzir faísca e, consequentemente, dominar o fogo, e em vários outros utensílios. Porém, somente no Neolítico Superior, no final do Neolítico, é que nós vamos ter uma preocupação do homem em trabalhar com metais que pudessem serem utilizados de uma forma mais prática, né, mais efetiva no seu dia a dia. No final do Neolítico, surge uma agricultura rudimentar. Essa agricultura, eu já falei sobre ela na aula de urbanismo, ela vai desencadear na sequência o processo de urbanização, o surgimento das cidades. E tudo isso só foi possível pelo desenvolvimento da agricultura. E o desenvolvimento da agricultura leva
a necessidade de se produzir instrumentos de trabalhos mais adequados, enxada, foice, ancinho, e outros instrumentos, arado, né? Então, tudo isso não seria possível com madeira, pura e simplesmente. E, de fato, no início eram utilizadas madeira e outros recursos rudimentares. Porém, logo se descobre pedras que, derretidas ao fogo, se transformam em um determinado tipo de material, e esse material tem características mais adequadas ao uso na agricultura. Inicialmente, nós temos a chamada Idade do Bronze. Idade do Bronze, os instrumentos de trabalho e os instrumentos de guerra também, porque, como nós já dissemos na disciplina de Urbanismo 1, o desenvolvimento da agricultura leva à necessidade de uma fortificação dessas sociedades e de uma melhor proteção militar. Com isso, há necessidade de armamentos mais efetivos, e esses armamentos dependiam do desenvolvimento de metais. Então, os primeiros metais são relacionados ao bronze. O bronze nada mais é do que uma liga do cobre com o níquel ou com o chumbo. E essa liga é mais facilmente encontrado na natureza, com graus de pureza muito diferenciado, e isso começa a gerar a produção de facas, de enxadas, que obviamente não são os melhores, mas para quem vinha trabalhando de forma muito rudimentar, com madeira, esses metais já são um grande avanço. Logo na sequência, a gente vem para a Idade do Ferro. A Idade do Ferro é uma situação semelhante, apenas que se busca num minério mais resistente, que no caso é o ferro, e esse ferro tem características tecnológicas mais distintas, porque o cobre e outras ligas do bronze, eles têm ponto de fusão mais baixo, então são fornos mais rudimentares. Já no caso do ferro, o ponto de fusão é mais alto, então exige um desenvolvimento tecnológico mais apurado. Então, o ponto de fusão do ferro é muito alto, então os fornos têm que serem mais bem equipados. E também surge com isso tudo a fundição e a forja. São duas técnicas básicas de trabalhar com ferro, né? A fundição, ela parte do princípio de que você tem moldes, né? Você tem moldes, derrete o ferro, e esses moldes, eles recebem esse ferro ainda líquido, e é feita uma modelagem do objeto que se queira, tá certo? E a forja é anterior à fundição. A forja é o seguinte, uma vez que o metal endurece, e antes dele esfriar totalmente, ainda em brasa, vamos dizer assim, na cor alaranjado, amarelado, ele é moldado com martelos, na bigorna. Inicialmente não existiam bigornas na pedra, então com martelada você vai moldando o ferro. Aí volta para o fogo, aquece novamente, aí tira, aí bate com o martelo, até criar a forma de uma espada, de uma faca, de uma lâmina de enxada e assim por diante. Esse é o princípio da forja. A forja e a fundição são as técnicas que vão perdurar durante muitos e muitos séculos. São as técnicas mais básicas no trabalho com os metais. Bom, isso é o primórdio, né? Eu vou dar um salto no tempo, que eu não vou contar a história da metalurgia, que não vai interessar assim muito a fundo, e vou já direto ao ponto
da presença das ligas de ferro-carbono nos nossos dias. Muito bem, falei um termo que eu acredito que para muitos seja um desconhecido. Ligas de ferro-carbono. As ligas de ferro-carbono são os aços, de um modo geral, tá certo? O ferro, na natureza, ele vem de um minério chamado hematita, e ele vem com muitas impurezas. Existem minas de ferro, como muitas aqui do Brasil, que têm um nível de pureza muito grande. O Brasil é um dos países que produzem melhor qualidade de ferro no mundo. Isso ajuda muito, porque essa qualidade não exige tanto um processo siderúrgico, né? A siderurgia nada mais é do que você pegar a matéria-prima bruta, no caso minério, e transformar em lingotes de ferro gusa, o ferro fundido. E esse ferro depois recebe outras transformações até chegar no produto que a gente usa no nosso dia a dia. Muito bem. A grande questão dos aços é você tentar reduzir a participação do carbono na liga, que normalmente, depois que é feita a depuração das impurezas, isso é feito no processo de fundição, em alto fornos, as escórias, as impurezas, elas boiam, como se elas fiquem em suspensão, e elas são retiradas do processo, e com isso o minério vai se depurando e vai se transformando na liga de ferro-carbono. Porém, o carbono continua ainda muito presente. Normalmente, a presença do carbono na liga é de 4, 4,5%, alguns casos até 6%, 7%, é muito alto. Quanto mais carbono, pior a qualidade do aço. Então, o aço nada mais é do que ligas ferro-carbono com um grau de pureza abaixo de 2%. Então, quando você tem menos que 2% de presença de carbono na liga, você tem o que a gente chama de aços. De 2% a 4,5% aproximadamente é o que nós chamamos de ferro fundido, ou ferro propriamente dito. Por isso que a palavra ferro no mundo comercial é diferente do aço. Tá? O aço é o mesmo ferro, só que com uma qualidade de liga melhor, que o percentual dos carbonos são menores. Aí, os ferros fundidos, como o próprio nome está dizendo, eles são muito bons para fundição. Hoje, as fundições, elas são pouco usadas na indústria, de um modo geral. Antigamente, a questão de um século atrás, até 50, 60 anos atrás, as fundições eram dominantes, muito utilizada, né? A expansão da ferrovia no mundo foi baseada nas fundições. O ferro fundido que era utilizado, esse ferro não tinha a qualidade que o aço tem hoje. Todavia, era o que se usava, né? E então você tinha enormes fundições. Hoje, as fundições, elas de ferro fundido, elas são muito poucas. E no nosso meio, arquitetura, ainda existem muitos componentes de ferro fundido para fins decorativos que são utilizados, né? Os gradis de terraço, né? Às vezes jarros de ferro fundido, enfim, são peças que normalmente não têm necessidade de uma qualidade mecânica muito boa, tá? Uma resistência muito boa, tá? Porque o ferro fundido, ele não tem uma resistência muito boa. E ele ganhava uma certa resistência no começo, porque eles eram utilizados em blocos muito maciços, né? Então, você tinha que ter espessuras, né, muito grandes para conseguir o nível de resistência que você desejava. Já quando a gente passa para a tecnologia dos aços,
A mesma resistência é possível conseguir com uma secção 3, 4, 5 vezes menor, né? Porque o aço com menos carbono ele vai ganhando resistência. Esse percentual de carbono no aço vai mudando as qualidades físicas desse material. Em geral, quanto menos, maior a resistência até um determinado grau. Esse estudo aí é um pouco refinado e merece. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa área, né? Eu sou formado também em mecânica, tenho certo conhecimento nessa área, mas não vou entrar muito nesses detalhes. Até um determinado ponto, então, você diminuindo a presença do carbono na liga, você vai aumentando a resistência do aço, tá? Só que quanto menos carbono tem, mais caro fica o aço, é mais difícil de conseguir isso, é um processo muito refinado, né? E, enfim, em geral, por exemplo, o aço da construção, ele é um aço de teor de médio carbono, ele, então, é um aço que é viável economicamente ser usado em larga escala, como de fato é utilizado. Então, o aço a liga de aço empregada nas estruturas metálicas da construção civil não é o mesmo aço, por exemplo, que a gente utiliza na produção de maquinário, na produção de ferramental e outras produções mais apuradas, ok? Bom, mas não é só o carbono que vai importar na qualidade do aço. Existem dois outros fatores muito importantes. Existem outros fatores, mas dois outros que são muito importantes. Existem as ligas e existem os tratamentos, né? As ligas, o aço pode ser fundido junto com outros metais. E esses outros metais acrescidos ao aço, ao ferro, num determinado percentual, não pode ser nem muito nem pouco, num determinado patamar, ele vai fazer com que o aço ganhe determinadas qualidades. É o caso dos aços inox, né, que é uma liga com níquel, e com outros metais, esse aço ele resulta num produto com uma qualidade anticorrosiva maior. Tá? É bom lembrar que às vezes as pessoas nas especificações junto ao cliente chegam e dizem, olha, o aço inox nunca vai oxidar. Não é verdade. O aço inox ele apenas demora mais tempo para oxidar, mas com o tempo ele também pode sofrer oxidação. Mas essa liga com níquel, com cobalto e com outros metais faz com que o aço ganhe a qualidade de ser anticorrosivo, tá certo? É claro que o níquel e o cobalto entram um percentual muito menor. O aço é que dá resistência efetiva à peça, então você não pode entrar muito com esses outros metais. Existem como se fossem receitas de bolo, existem percentuais a serem trabalhados. Existem outras ligas, como o tungstênio, o titânio. Quando o ferro é acrescido com esses materiais, ele vai ter uma capacidade de ponto de fusão maior, aguenta maiores temperaturas. Por isso que essas ligas são muito utilizadas na indústria aeronáutica e na indústria de foguetes astronômicos, né, de foguetes que vão ao espaço, porque esses produtos, eles são fadigados a temperaturas muito, muito altas. Então, eles têm uma liga com titânio e com tungstênio. Quando você quer um aço mais maleável, né, um aço que a gente possa dobrar com mais facilidade, sem que ele estale, sem que ele quebre, a gente acrescenta liga com chumbo, né? E assim por diante. Existe um sem número de materiais, de metais,
que possam ser acrescentados, às vezes em combinações com 2, com 3 metais. Então, essas múltiplas receitas de ligas são utilizadas dependendo do uso que a gente vai dar ao aço, tá certo? Então, quando a gente vai dar um aço que a gente quer que seja resistente à corrosão, a gente usa o níquel, o cobalto, que que vai determinar o aço inox, muito comum no uso na nossa área de arquitetura. Bom, está chegando mais um aluno aqui, eu estou sem óculos, no momento nós já estamos em 10, né? 10 alunos. Eu tenho reparado que mais ou menos metade da turma está assistindo às aulas, né? Era importante avisar o pessoal que as aulas estão acontecendo e tudo, e aqui por esse canal a gente tem a condição de interagir eventualmente com vocês, tá? O que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou abrir o microfone, quem quiser participar, pode participar com perguntas, com propostas, etc. Né? Muito bem. Eu falei que dois modos, dois processos são importantes para transformar esse aço, além da regulação da presença do carbono na liga ferro-carbono. Um deles, então, é as ligas, né, acrescentar outros metais. O outro são os tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos são muito importantes. Eles já são de conhecimento da humanidade há muitos milhares de anos, uns 3 mil anos, mais ou menos. Diz a lenda que os hititas, povos que habitaram a atual Turquia, né, esses hititas eram povos não muito numerosos, né, e eles conviveram com o Antigo Egito, conviveram com muitas potências da Mesopotâmia e tudo mais. E eles conseguiram grandes feitos militares por conta de que eles aperfeiçoaram o ferro. E qual foi o aperfeiçoamento do ferro que os hititas descobriram que os outros povos não conheciam e que fez com que eles fossem para a guerra e levassem vantagem? Eram os tratamentos térmicos, né? Eles fundiam as espadas e resfriavam as espadas, né? Aí eles começaram a perceber que isso dava uma qualidade melhor ao aço, né? Na verdade, isso era utilizado de uma forma muito rudimentar ainda, mas era um tratamento térmico. É o que a gente chama de têmpera. Era uma têmpera primitiva, mas era uma têmpera. Isso permitiu que os hititas reinassem absoluto durante um certo tempo. Depois, os outros povos, naturalmente, começaram a empregar a mesma técnica e começaram, né? E aí começou uma busca de aperfeiçoamento das têmperas. Como é que é esse aperfeiçoamento? Porque quando você tempera um aço, qualquer metal pode ser temperado, mas em particular aqui o caso dos aços, ele tem dois fatores muito importantes, né? A temperatura em que ele está, que ele alcança antes do resfriamento, tá? O líquido que vai resfriar, que pode ser óleo, pode ser água. A água, ele é mais radical, tá? Então, muitas vezes a água não permite um processo de têmpera de boa qualidade. Então, às vezes, existem outros líquidos que faz com que essa têmpera aconteça de forma um pouco mais gradativa. E o outro fator é o tempo, né? É o tempo que esse ferro fica dentro da água ou dentro do óleo, né? Ou se ele vai novamente ser temperado, se ele volta para o forno, é resfriado novamente. Em tese,
quanto mais o número de processos acontece numa mesma peça, é pior, né? Vai enfraquecendo a qualidade e resistência desse material, tá? Mas existem determinadas técnicas de gradação, tá? Você vai a uma certa temperatura, aí esfria, aí depois leva para uma temperatura mais alta, esfria novamente, tá? O tempo de esfriamento é fundamental. Então, hoje, na tecnologia atual, tudo isso é feito com muita precisão, né? Porque começou a se desenvolver os ensaios, o pessoal começou a estudar, a perceber que determinados tipos de têmpera oferecem mais qualidades, né? Por exemplo, de resistência, outros oferecem maior dureza ao material, sempre lembrando, dureza não é igual a resistência, dureza é a capacidade que o material tem de resistir ao impacto, né, pontual. E a resistência é quando você estica o material ou flamba o material no sentido de quebrar. Então, aí ia depender, se você quer um material mais maleável, às vezes a espada exige que ele seja um pouco maleável, então um determinado tipo de têmpera, de tempo de esfriamento e de temperatura que você alcança seja mais adequado. Então, existem receitas de bolo, como existe para as ligas, existe também receitas de bolo para o tratamento das ligas ferro-carbono, do aço, tá? Então, as grandes siderúrgicas, elas têm esse processo de uma forma mais refinada. Na verdade, existem dois tipos de siderurgias. As grandes siderúrgicas, elas são responsáveis por transformar o minério em lingotes, em barras de ferro guso, né? É um primeiro processo. Isso acontece muito aqui no Brasil. No Brasil, às vezes, a gente manda até o minério bruto para fora, o que eu acho um absurdo, porque a gente deixa de gerar emprego aqui no Brasil, manda esse minério para ser fundido em outro lugar. Enquanto que eu entendo que a gente devia preferenciar esse processo de tratamento aqui mesmo, né? Porque gerava emprego e tudo mais, mas nem sempre é assim. E o outro processo é depois, para transformar essas barras, né, de esses lingotes em ferros especiais, em aços especiais. Aí são siderúrgicas mais refinadas. Nós temos várias delas aqui no Brasil, né? A Mannesmann e outras, né? Tem até um grupo local, gaúcho, que me foge ao nome, mas principalmente em Minas Gerais, e existe muito dessas siderúrgicas. Mas a maioria também é feito fora. A gente importa muito aço que, na verdade, foi feito com minério nosso. A gente vai para o exterior, lá é processado, tal, refinado e tudo, e volta na condição de uso que a gente precisa aqui, tá certo? Então, os componentes mecânicos são muitos componentes mecânicos. Cada qual tem uma adequação de aço para serem produzidos, né? Os parafusos, dependendo do uso desses parafusos, eles são feitos de uma determinada liga e recebem um certo tratamento térmico. As molas são muito exigentes, né? As ligas para a produção de molas são especiais, porque elas exigem maleabilidade, né? Elas têm que trabalhar, né? Elas são comprimidas, depois voltam ao tamanho, então é um ferro próprio, né? Então, cada situação exige uma adequação de ferro. Então, se a gente for ver no comércio, existe uma gradação muito grande, né, de tipos de aço para comprar, né? As pessoas podem até se perder nesta hora, né? Mas, enfim,
Eu vou dar nosso primeiro intervalo para perguntas agora. Lembrando que nesse primeiro bloco eu falei um pouco da origem dos metais e comecei a falar da liga ferro-carbono. Falei para vocês que o percentual do carbono importa muito, que esse percentual acima de 2%, até mais ou menos 4,5%, 5%, corresponde ao que a gente chama de ferro fundido, que em geral é um material de baixa qualidade mecânica e que tende a estar em desuso, mas na nossa área é muito usado ainda em determinadas situações. Na engenharia ferroviária, o ferro fundido também ainda é muito usado. E depois nós temos as ligas de ferro-carbono, que é popularmente conhecido como os aços, né? Aço. Aço é quando tem menos de 2% de carbono na liga. Então, em geral, quanto mais pureza essa liga tem, ou seja, quanto menos carbono, é como se o carbono fosse uma sujeira. Alguém pergunta assim, mas para retirar exige um processo de fusão em temperaturas muito específicas, e você tem que refinar para ir tirando esses carbonos, encarece muito. Quanto menos carbono, muito mais caro vai ficando o preço desse aço, tá certo? Agora, nem sempre o aço com muito pouco carbono é o melhor porque a gente queira. Então, na verdade, existe aí uma receita de bolo. Então, a gente tem que ver qual o uso que nós vamos ter e se compensa ter tão pouco carbono, ou se ele pode ter médio carbono, alguma coisa assim, né? Inclusive, os aços são classificados nessas 3 categorias: aços de baixo teor de carbono, aços de médio teor de carbono e aços de alto teor de carbono. Os aços da construção civil são os de médio teor de carbono. Eles tendem a ser de médio para grande teor de carbono, tá certo? Não é um aço assim tão refinado, mas é importante. E existe na construção civil, todavia, necessidade, em construções mais estruturalmente mais importantes, da gente ter aços de melhor qualidade. Aí é outra história. Nas pontes, edifícios muito altos, aí já se produz um aço, às vezes se produz um aço específico para uma determinada situação, que só vai servir para aquela situação, tá certo? Aí falei para vocês nesse primeiro bloco das ligas, né? Que o acréscimo de metais, de outros metais, junto do ferro-carbono, pode dar determinadas qualidades ao produto, como o inox, né, como os aços mais maleáveis, né, como são as ligas de chumbo, e muitas outras ligas, titânio, tungstênio, que nós falamos para altas temperaturas, e falei também dos tratamentos térmicos, né? Falei que o tratamento térmico pode variar conforme os pontos de fusão e o tempo de resfriamento, o meio em que esse resfriamento vai acontecer, etc. Então, isso vai dar uma qualidade de aço especial. São os aços temperados, são utilizados em situações mais especiais, certo? Então, eu vou abrir agora a perguntas. Quem quiser fazer pergunta, esteja à vontade. Bom. Professor, realmente o inox, ele enferruja, né? E eu não, do senhor falando, eu tinha umas bandejas e elas enferrujaram alguns pontinhos, né? Eu disse, gente, inox enferruja? Aí você falando, aí eu, entendi. Então enferruja mesmo. Não, a gente tem que tomar cuidado com o inox, né? E tem vários tipos de inox também, né? Tem uns inox mais resistentes, outros menos resistentes. A gente não pode fazer com que ele fique em contato com material corrosivo o tempo todo, né? Ele apenas tem uma resistência maior, mas ele não é infalível. Nenhum deles, tá? Então, se você coloca o inox lá na Praia do Futuro, em Fortaleza, né, digamos que você coloque uma grade
num terraço feito todo de inox, você pode querer chegar para o cliente e dizer, é inox, fique tranquilo, não vai ter maresia, não vai ter ferrugem. Mentira. Vai ter e é rápido, né? Porque lá o meio é tão agressivo, né? Tão corrosivo, que com pouco tempo, mesmo o inox, ele se torna vulnerável. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque seja de inox que a gente vai estar sujeitando aquela superfície ao meio corrosivo. Qual é o meio corrosivo? Contato com água, contato com outros agentes corrosivos, os sais, agentes químicos, etc. Tá? Então, nas cozinhas, por exemplo, o inox é um material queridinho dos cozinheiros gourmets, dos restaurantes e tudo mais, porque ele resiste mais. Ele não dá muito acabamento. Quando você recebe a cozinha, ela está bonitona, mas com o tempo ele risca, né? Ele fica um pouco opaco, tal, tá? Mas a resistência é maior. E os cozinheiros gostam justamente porque ele não tem porosidade, né? A porosidade das pedras, granito, mármore e tudo mais, é muito mais alta. Então, isso gera pontos de contaminação do alimento. Com o tempo, os fluidos dos materiais orgânicos vão penetrando naqueles orifícios e tal, né? Então, por isso que quem tem pedra, mármore, em bancada de cozinha e tudo, de vez em quando tem que impermeabilizar, porque a impermeabilização tem uma vida útil. Então, não impermeabilizando, o que está acontecendo? Os poros daquela pedra é cheio de poro, é totalmente cheio de poro. Se permeabiliza com o quê, professor? Permeabilização é de quê? Com o quê? Em geral, com materiais sintéticos vindo da indústria petroquímica. São resinas, né? Mas a nossa boa e velha cera de carnaúba, muitas também vezes... verniza. Sim. A cera de carnaúba, ela é até ruim porque ela não aceita temperaturas muito altas, né? Então, aí no caso da cozinha, isso pode ter uma certa vulnerabilidade, tá certo? A cera de carnaúba, na verdade, para a área de cozinha, não é a mais indicada, é indicada em outras situações. Mas essa impermeabilização acontece com esses agentes, em geral, de origem petroquímica. Mas pode ter resinas vegetais também, de vários tipos, que possibilita essa impermeabilização. Tá? O inox já não tem essa porosidade toda, né? Então, a vantagem do inox é que oferece uma garantia para uma cozinha industrial, que o processamento é muito grande, né? O dia todo e tudo, oferece mais segurança alimentar, certo? Nas nossas casas, uma boa pedra, ou então aquelas pedras sintéticas que estão sendo vendidas hoje, que tem porosidade baixa, elas às vezes são melhores. E elas dão mais acabamento, porque em casa a gente tem aquela vaidade de querer muito bonitão e tal, né? O inox, ele arranha muito. Ele é muito, arranha muito. Tem gente que tem inox, fica o tempo todo policiando para não arranhar, e não adianta ter, porque você, na cozinha, você tem que ter não, e você ter procedimento para não usar, né? Tem que ter para ter para usar, não né? usar, né? Então, você vai ter para usar, não tem jeito, né? Tem Mas, que enfim, usar. é essa situação do inox, né? São peças, são tipos de tratamento que aumenta a resistência. Tem alguns tratamentos, tem alguns inox que são quase que eternos. Não vou dizer que seja eterno, mas são muito caros, muito caros. E não são empregados na nossa área, arquitetura, porque seria inviável. São empregados em outros tipos de indústrias, né? Em outros tipos de peça. Tá? As indústrias alimentícias usam inox de altíssima qualidade, tá? Porque eles precisam ter segurança alimentar, senão sai contaminando todo mundo. Né? Professor, eu tive cozinha industrial, então eu tenho muito inox, né? Muito, porque eu não tenho mais cozinha, mas eu guardei meus inox. Mesmo eu usando, não dou conta. Mas eu tenho inox perfeito.
Tem uns tá. que é como eu lhe disse, só que parece que a qualidade é diferente. Mas tem parcelas show de bola. Pode botar onde botar, elas não enferrujam, não, nada, perfeitas. A qualidade vai depender, como eu disse, do material e também da conservação, né? Se você tem uma frigideira de inox e é guardada seco, num local árido, relativamente árido, sem presença de umidade, vira pedra, resiste muito, entendeu? Agora, se você coloca num local que tem salinidade ou que tem umidade alta, ele, água mole em pedra dura, né? Tanto Vai, baixa que até que fura. tá certo? Muito bem, agora eu vou passar, alguém mais querendo perguntar, eu vou passar para a nossa próxima etapa, que é uma etapa mais pragmática, que eu vou começar a falar do emprego nas maquetes, e vou falar do uso comercial, como é que a gente compra e tudo mais, e eu vou falar das metalurgias, tá certo? Alguma pergunta? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Cadê meu óculos? Não. Estamos com 10 colegas agora no momento. Tá, então vamos lá. Só dar uma Professor, checada. Oi, pois não, pode dizer, Pedro. eu podia explicar um pouco sobre o ferro forjado? Ah, posso sim. Tá. Obrigado. O ferro forjado, como eu disse no início da aula, a forja é uma das técnicas de trabalho mais antiga que tem em relação aos ferros, né? Então, em geral, o ferro para forjar, ele tem um percentual de carbono alto, ou às vezes estão até mesmo na categoria dos ferros fundidos, tá? Então, ele é esse tipo de liga, ou seja, é um ferro mais impuro, é um ferro de valor mais baixo, né, esse forjamento. Agora, existem forjamentos especializados, que é o forjamento de armas, por exemplo. Tem até um programa na televisão, no History Channel, né, da TV fechada, que não sei o que do fogo, né, tratamento de fogo, o nome do programa é mais ou menos esse. E lá é sempre forja, é uma competição de forja, tá? Então, lá eles trabalham com aços mais refinados, tá certo? Mas, em geral, o forjamento, o que consiste? Você pega uma peça de ferro bruta, né? Um vergalhão, alguma coisa assim, aí leva para o fogo e coloca numa determinada temperatura. Em geral, ele sai incandescente, ele sai vermelho, tá? Nessa temperatura alta, ele é moldável com marreta. Aí você vai dando as marretadas, pá, pá, e ele vai se moldando, tá certo? E vai se transformando em lâminas de espada, de faca, ou vai se transformando em objetos que você quer, em outros objetos, né? Por exemplo, ferradura de cavalo. Ferraduras de cavalo, antigamente, era feito tudo na forja, né? Você pegava e ia moldando, né? O forjador era um artista, né? Ele é um escultor, de uma certa forma, né? E ele vai, e é um jogo de paciência, porque essa peça vai no fogo, sai do fogo, vai no fogo e sai do fogo. Aí, na medida que ele vai martelando, aí ele vai endurecendo, a cor da peça vai mudando, deixa de estar vermelho, alaranjado, vai ficando amarelado, até ficar cinza novamente. Aí, nesse ponto, não adianta dar martelada, porque não molda nada. Aí volta para o fogo, aí fica incandescente, aí volta para moldar. Então, é um jogo assim de idas e vindas, muitas idas e vindas. Os forjadores são conhecidos como pessoas atléticas, elas são muito fortes, porque você tem que estar trabalhando em temperaturas muito altas, e na base da porrada, né, na base da, das marteladas. Existem forjas automatizadas, né, como
que você vai prensando, né? Isso é uma forjaria mais atual. Qual a vantagem da forja? A vantagem da forja é o seguinte: quando você pega uma peça de ferro, de aço, que seja, e corta, você, quando olhar no microscópio, vai ver que a estrutura metálica, a estrutura cristalina, que os ferros são de estrutura cristalina, elas são rompidas. E essa estrutura é uma trama, né? Um ajuda o outro. É uma estrutura formidável que a natureza possibilitou. Tá? Quando você forja, você vai moldando essa estrutura. Você não vai rompendo. Quando você corta, você agride essa estrutura. Então, se eu pegar para fazer uma espada, e eu faço espada só usinando, que usinando é qualquer técnica de corte, eu corto aqui numa guilhotina, ou eu corto numa lixadeira para aço, tal, eu estou enfraquecendo a estrutura cristalina desse material. Então, na verdade, ele não vai ter uma qualidade tão boa. Então, quando as espadas, as armas brancas chamadas, eram forjadas, a gente vai simplesmente mantendo a estrutura e vamos moldando essa estrutura. Nós vamos achatando, tal, vamos esparramando. Então, isso faz com que aquele material mantenha sua qualidade estrutural. Tá? Por isso que as forjas são tão importantes. Só que hoje em dia é possível você forjar em processos industriais, sem ser naquele processo artesanal. Só que ainda existe muito processo artesanal. Isso é muito utilizado, assim, a Tramontina, por exemplo, a indústria Tramontina. E as facas, essas peças lá, elas são as especiais, que são mais caras, elas são feitas em forjaria, só que é forjaria industrial. E hoje é operada por robô, tá certo? Então, ela vem, aí as prensas vão prensando, volta para o forno, sai do forno, vai para o forno. Tem a têmpera também, que pode participar desse processo, porque quando você vai no forno e tal, na verdade é um processo de têmpera, porque o ar resfria. A diferença é que o ar resfria muito devagar, então permite que você molde tudo e não agrida tanto a estrutura da peça. Quando você joga na água, esse resfriamento é muito rápido e dá um choque na peça, né? E esse choque, dependendo do choque, pode ser bom ou ser ruim também. A têmpera em excesso enfraquece o material. Então, essa é a lógica das forjarias, né? Então, e ainda existe muita forjaria artesanal, até que em Teresina tem. É um processo metalúrgico rudimentar, embora exista um processo similar, que são as prensagens, que é feito pela indústria atual, né? Apenas, assim, muita gente deseja ter uma peça, uma espada, uma faca, de uma forjaria artesanal, porque a forjaria artesanal é passado de pai para filho um conhecimento, uma técnica, eles têm uma receita de bolo, que nem uma cozinheira famosa, ela tem aquela receita, aquele tempo do forno, o tempo de esfriamento e tudo. A forjaria é a mesma coisa. Então, eles têm essas receitas e tudo, e que muitas vezes resulta, de fato, num objeto de muito bom desempenho, porque se queira, né? Porque na forja não se faz só arma, na forja se faz muitos tipos de peça, né? É isso, né? Pedro, deu para compreender? Deu sim, professor. Obrigado. Nada, tá. Então, agora vamos falar dos aços no nosso dia a dia, tá certo? No nosso dia a dia. Tá? A gente pode querer comprar ferro fundido. Ferro fundido a gente compra, geralmente, as peças produzidas de ferro fundido. O ferro fundido, ele tem uma trabalhabilidade muito ruim. Ou seja, uma vez fundido, para a gente trabalhar no ferro fundido é muito complicado, tá? Ele, por exemplo, não aceita solda.
né? Quando você vai furar um ferro fundido, quando você vai cortar, lixar, ele é sujeito a trincamento, ele é um material quebradiço, na verdade. Então, tem que ser feito com muito cuidado, você não pode fazer com muito impacto, né? Você tem que fazer de uma forma, né, muito devagar e tal, porque esse ferro tem uma baixa trabalhabilidade. Então, em geral, ele é utilizado do jeito que vem da indústria, né? Às vezes, até a indústria toma cuidado de já vir com o orifício para colocar o parafuso, né? Para evitar ele ter que ser usinado no local. Tá? No nosso meio, como eu disse, peças de ornamento, peças gradis, principalmente, aqueles gradis que o pessoal chama gradil colonial, tal, que era muito utilizado no período neoclássico, e mesmo no período barroco. Essas peças, elas não se moldam muito, né? Por exemplo, eu pegar uma peça e querer dar uma leve curvatura nela, ela vai quebrar, ela vai rachar. Ela não tem essa capacidade. Bom, isso é os ferros fundidos. As ligas de ferro-carbono, que são os aços, o modo mais comum da gente encontrar essas peças são três, tá? Que são os laminados, né? Os metalons, que é uma laminação mais refinada, que eu vou falar dela, né? E as chapas, né? São os vergalhões, chapas e os metalons, né? Existem outros tipos de produto, né? Mas esse é o que vai mais importar para a gente, tá? Chapas. Como é que é produzido a chapa, tá? A chapa, ela é uma laminação, que nem se produz papel, por exemplo, tá? Que nem se faz massa de lasanha, né? Você tem rolos, né, metálicos de alta dureza, tá? E aí o ferro vem quente, passa entre esses dois rolos, aí ele vira uma lâmina, tá? Essa espessura vai variar, essa espessura pode ser de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Tal. No mercado atual, essas chapas metálicas, elas podem ter espessuras em milímetro e podem ter espessuras em polegada. Ainda existe chapa em polegada, mas a tendência é acabar, né? Porque antes a gente era muito influenciado pela indústria americana ou a indústria britânica, tá? E hoje as normas prevalentes nesse meio da metalurgia são as normas DIN alemã, que estão em consonância com as nossas normas ABNT aqui no Brasil. Então, as espessuras em milímetros, tá? Então, temos chapas de 10 milímetros, que é 1 centímetro de espessura, podemos ter 2 centímetros de espessura, né, que já é uma chapa especial. Então, a gente tem vários tamanhos de chapa. Em geral, as folhas de chapas é 1 metro por 2 metros. E também pode ser encontrado 1 metro por 1 metro. E existe também outros padrões intermediários, tá? Então, você compra a chapa para fazer um revestimento. Isso vale, por exemplo, para vários tipos de aço. Chapa de aço inox, chapa de aço ferro-carbono de médio percentual de carbono, ou de baixo percentual de carbono, e assim por diante. Em geral, o uso comercial é médio percentual de carbono, né? Aí essas chapas são muito utilizadas na indústria de automóvel, por exemplo, na indústria de eletrodomésticos, e elas vão para a linha de produção para serem prensadas. Então, tem a chapa, aí vem um molde, feito com material muito duro, tal, e às vezes essa prensagem é a frio, às vezes essa prensagem é a quente, tá? Então, essa chapa está numa certa temperatura, esse molde vem e forma uma porta de carro. Ele estampa, é uma estamparia, né?
ele estampa o desenho de uma porta de carro, né? Ele pode estampar um para-choque, ele pode estampar outras peças, né? E hoje os para-choques, no caso, são quase tudo feito de plástico e tal, porque o objetivo é de que ele amorteça as batidas, né? Antigamente era de ferro, o objetivo era outro, do carro não ser afetado, né? Aí trocou-se pelos para-choques de plástico, porque essa atitude ajuda a preservar a vida, a gerar menos danos na saúde do acidentado, tá? E quando você tinha esses para-choques de aço, ele recebia todo o impacto e às vezes entrava no carro, era um problema nos acidentes. Pois muito bem, então isso tudo é feito com chapas, né? E existem vários tipos de chapas, e aí a gente compra as chapas conforme a necessidade que a gente tem, tá? Aí, além das chapas, a gente tem os vergalhões. Os vergalhões são feitos também, são feitos a quente, né? E eles são estrujados. O que é um estrujamento? Deixa eu tentar explicar. Eu tenho um orifício, que é um molde, como se fosse um bico de confeiteiro, tá? Alguma coisa assim. Aí eu venho com esse metal líquido pastoso e pressiono para ele sair ali pelo aquele orifício, tá certo? E ele sai, né, naquela forma previamente estabelecida. Ele pode ter uma secção em L, uma secção em U, ou ele pode ser uma barra chata, simplesmente ser uma barra chata. Ou ele pode ser um tarugo, como da construção civil, que é uma secção circular, tá certo? E ele é estrujado, tá? O estrujamento é interessante porque ele, quando esfria, ele mantém a estrutura cristalina do aço, tá? Então, quando eu pego uma porta para fazer de carro, eu submeto a prensagem, tá? Eu vou estar enfraquecendo a estrutura, né? Eu estou dando um golpe na estrutura, tá? Nesse processo de criação, de produção dos vergalhões, eu mantenho uma boa condição de resistência, porque esse material ele é estrujado. Então, eu crio peças que são de 6 metros, certo? E tem perfis diversos. Existem muitos perfis no mercado. E esses perfis, eles têm as suas dimensões, tá? Que também pode ser em milímetro, pode ser em polegada. A gente está em transição para ficar tudo milímetro, tá? Mas ainda existem muitas especificações em polegada. Até a Ferronorte, essas empresas, elas costumam ter tabelinha de conversão, porque às vezes vem especificado em polegada, aí você já converte para milímetro, para aquela quantificação mais próxima possível, certo? Então, esses vergalhões, eles são, em geral, muito pesados, tá? Eles são peças muito utilizadas no nosso dia a dia, inclusive da construção civil, e os perfis os mais variados possíveis, né? As cantoneiras, que são as mais usadas, as barras chatas, e os tarugos são utilizados para formar aquelas grades para o concreto armado, né? Enfim. O terceiro tipo é o metalon, né? O metalon, ele é um misto dos dois processos, na verdade. Ele é uma chapa bem fina, e essa chapa ela é dobrada e forma vários perfis possíveis, né? Em geral, o metalon é bem leve, consome uma quantidade de matéria-prima bem menor, isso faz com que o custo seja bem menor, e o metalon hoje é o nosso queridinho, né, na construção, para fins de acabamento, as grades, corrimãos, muitas peças
dentro do canteiro de obra, sem ser no concreto armado. Não se usa metalon em concreto armado, mas sem ser para fins estruturais. O metalon ele é muito utilizado em pergolados, em brisers, em materiais de acabamento, né? Diversos. Então, você compra o metalon em vários perfis. Em perfil quadrado, em perfil retangular, tá? Em perfil redondo, tubular, tá? E eles são chapas que são dobradas e são fundidas. Você não vê a emenda, é como se fosse uma peça só, tá certo? Porque isso é feito ainda quente, então ele fica com acabamento perfeito. Os metalons são disponíveis no mercado em medidas metalon 1010, quer dizer que tem 10 milímetros de um lado e 10 milímetros do outro, ou a gente simplifica direto para centímetros. O 7 por 5 é 7 centímetros de altura, 5 centímetros de largura. O 7 por 3, né? Os metalons mais usados são os retangulares, porque os retangulares permitem uma boa resistência quando você coloca ele na vertical, ele vence em vãos maiores, né? Então, os retangulares são os mais usados. Mas a gente tem quadrado, tem redondo, tem perfis para todos os lados. Os metalons que é a matéria-prima mais utilizada. Eles são comercializados em peças de 6 metros, que nem os vergalhões. Nessa indústria, tudo é 6 metros. Menos, por exemplo, os vergalhões para construção civil. É muito comum ser de 12 metros. 12 metros. Ele é 2 vezes a medida padrão. 12 metros, porque você vai subir um prédio, você não pode estar emendando o tempo todo. Então, você usa o vergalhão de 12 metros. Ele vem, inclusive, dobrado, para poder se adequar no transporte do caminhão, tá? Mas ele também é encontrado na dimensão de 6 metros. A gente chama essas peças de varas, tá? E os laminados planos, a gente chama de folha, chapas, aliás. A gente chama de chapas. Então, eu tenho, digamos, 10 varas de vergalhão barra chata de 1 polegada por 2 milímetros de espessura. Tá? Então, é um vergalhão, 1 polegada, né? 2,5 centímetros, mais ou menos, por 2 milímetros de largura. E assim por diante, tá? Todas essas peças, as chapas, os vergalhões e os metalons, todas elas aceitam solda, certo? E eu agora vou falar das soldas. A solda é o melhor sistema que a gente possa ter de união de peças metálicas, quando possível soldar. Nem sempre a matéria-prima é fácil de soldar. O alumínio, por exemplo, é um metal que a gente tem muita dificuldade para soldar. A solda de alumínio é uma solda especial, depois eu vou falar sobre ela. A solda de inox também não é uma solda tão simples. A solda nada mais é do que um bastão, um eletrodo que derrete, né, e une 2 superfícies de ferro. Né? Em geral, a solda bem feita é muito resistente. É mais fácil a peça quebrar em outro ponto do que no ponto da solda. A solda, uma vez bem aplicada, é uma segurança que a gente tem, estruturalmente falando. Eu tenho muita experiência, é muito difícil a gente quebrar alguma coisa no ponto de solda, a não ser que a gente tenha um esforço
de cisalhamento. Ela é muito vulnerável a cisalhamento, ou seja, quando você tenta quebrar ela, assim, ela estala, ela racha, pá, tá? Mas para efeito de compressão, de resistência, ela é muito boa, muito boa. Solda é uma tranquilidade, né? E soldador é uma figura muito presente no canteiro de obra. Nas maquetes, esses materiais todos que eu estou falando são muito empregados nos suportes das maquetes, em geral, nas estruturas internas das maquetes. Se for um prédio, às vezes a gente faz um suportezinho de metalon, porque dá mais resistência, tá certo? E às vezes até mesmo em componente metálico, que a gente vai moldar, né? Você vai fazer a maquete de uma ponte de ferro, então você vai escolher os metalons ou os vergalhões mais fininhos, proporcional ao desenho que se tem e tal, e vamos soldando, e vamos unindo as peças, e vamos fazendo a maquete. Tá? Não é muito comum, né? Vai depender muito do produto que se queira representar na maquete, da peça que se queira representar na maquete. Todavia, os metalons hoje em dia são muito utilizados como base de maquete, né? Elas são utilizadas como um material de suporte para as maquetes, as mesas e tudo mais, tudo é feito em geral com um metalon. Eu falei que a gente estava produzindo, foi interrompido, não sei quando é que a gente vai retomar, uma mega maquete, né, de 14 metros por 3 metros de largura, para um museu lá no Porto das Barcas, em Parnaíba. Então, essa mega maquete, a estrutura dela todinha é feita de metal, no caso de metalon. Por que a gente usa muito metalon e não os vergalhões? Porque vergalhão pesa muito e o custo é muito alto, né? O metalon, o custo é mais baixo, porque é um processo de chapa dobrada. Em geral, essa chapa é muito fininha, né? A gente tem chapas 18, tem chapa 12, 14, 18, 20, tá? Quanto maior a espessura, melhor para a gente trabalhar com solda. Quando a chapa é muito fininha do metalon, a gente pode até conseguir entortar com a própria mão, né? Porque ela é tão fininha, a gente tem que tomar cuidado assim quando vai fazer gradil, né, para muro, para substituir muro, gradil nas casas. Aí a gente vai comprar o metalon, não, vamos comprar do mais barato. Tem que tomar cuidado, porque quando é o mais barato, o ladrão consegue pegar uma peça e outra e com a mão dele mesmo, não precisa nem ter pé de cabra, ele consegue afastar. Então, porque é uma característica do metalon, as paredes serem muito pouco espessas, elas são muito fininhas, tá? Mesmo no metalon mais robusto, ele é feito com esse conceito de economizar matéria-prima. Por isso que ele é um material muito popular, muito uso. A indústria moveleira trabalha tudo com metalon, né? Na arquitetura em si, muitos componentes arquitetônicos são produzidos com metalon, tá? E a gente tem dois tipos de metalon, o galvanizado e o preto, né? O galvanizado é um tratamento que esse metalon recebe para ter uma maior resistência à ferrugem, à umidade. Ele pode ser usado externamente. E o metalon preto, chamado, ele é um metalon mais vulnerável à ferrugem. É um metalon geralmente de uso interno. Ou se for usar externamente, tem que aplicar uma proteção, porque senão ele enferruja muito rapidamente, tá? Além da solda, como modo de união metálica, a gente deve comentar também os parafusos, né? Eu tenho um parafuso brocante, que é um parafuso pontudo, e que eu vou parafusar uma peça na outra apenas com a força de aglutinação do parafuso em si, né? Ele vai aquela forma helicoidal dele,
vai chamando um metal contra o outro. Ele é brocante. O passante é mais seguro. O passante, ele é cilíndrico, totalmente cilíndrico, parafuso. E a gente fura previamente, com a furadeira e tal, aí a gente pega o parafuso e passa de uma peça para outra peça, e do outro lado eu tenho uma porca, né? E tem uma arruela também para poder dar a tração necessária, tá? Esse parafuso passante, ele é mais seguro, tá? O brocante é muito utilizado em situações efêmeras, em eventos, né? É uma situação que não vai demorar muito tempo. No último Natal, no Riverside, eu fiz uma ponte imitando a ponte de ferro aqui, a ponte ferroviária de Teresina, e era todo com parafuso brocante, tá? Porque o passante, ele ficaria... eu demoraria uns 3 dias a mais para montar a ponte. E o brocante é rápido, eu venho, broco, ele segura, tá? Mas ele é menos resistente. Como era uma situação indoor, que não ia vencer nenhum vão especial e nada, então foi perfeitamente possível trabalhar com brocante. Tá? Agora, o melhor modo aí é a solda, né? Depois o parafuso passante, depois o parafuso brocante. E eu tenho também o rebite. O rebite é muito usado para quando eu vou unir chapas, né? As chapas, o chapeamento é muito comum o rebite. O rebite é muito utilizado na indústria aeronáutica, porque geralmente na indústria aeronáutica as chapas são de liga de alumínio, elas têm dificuldade de receberem solda, tá? Na indústria naval, por exemplo, as chapas que vão compor o casco de um navio, às vezes eu tenho chapas de 5 centímetros de espessura. Imaginem vocês, a chapa, né? E é tudo unido com solda, né? Tudo unido com solda. Nada de rebite, até porque o rebite seria impossível, né? Então, o rebite é um parafuso simplificado. Situações mais leves, tá certo? E agora, por fim, vou falar dos acabamentos, né? Eu tenho um acabamento superficial os mais diversos possíveis. Eu posso pintar esses ferros todos, esses metalons, esses vergalhões, essas chapas, tá? Em geral, antes eu tenho que aplicar uma base, tá? É uma base de fixação e de proteção. Na verdade, é uma base de proteção. Quando esse material não é galvanizado, eu tenho que dar uma proteção dele, para ele não ficar suscetível à corrosão. Então, esse material a gente chama de zarcão. Zarcão. A gente aplica uma camada de zarcão, ou 2 camadas, se a gente quiser uma proteção reforçada, e esse zarcão vai proteger contra a corrosão. Não é uma proteção eterna. Às vezes, com o uso, lá na frente, eu tenho que dar uma nova mão de zarcão. Depois do zarcão, muitas vezes é comum a gente dar uma mão de prime, e depois a tinta no final, tá certo? Eu uso geralmente zarcão e tinta, né? A tinta a óleo, aplicado com pistola ou com pincel, tá? Isso vai dar uma qualidade superficial boa, tá certo? Quando eu quero dar uma qualidade superficial, como se fosse um ferrugem, eu faço um tratamento com água e sal grosso, e deixo ficar embebecido isso um tempo. Eu nada mais faço do que acelerar o processo de corrosão. E depois, para estancar, quando eu conseguir o efeito, eu vou estancar com um verniz. A corrosão não prossegue, a corrosão, no caso, deu o tratamento que eu queria dar, né? E aí eu venho com verniz e dou aquele tratamento final. Os vernizes oferecem brilho ao tratamento, tá? Quando o metal, por exemplo, é da indústria automotiva, eu não vou usar tinta esmalte sintético, eu vou usar
uma chamada tinta automotiva. Ela é uma tintazinha mais fina e ela é mais durável. Mas, em geral, a tinta automotiva, ela se aplica com várias camadas de vernizes posterior, 2, 3 camadas de verniz posterior, tá? Para dar aquele brilho. Quando é pintura metalizada, aí que tem mais camada de verniz. Quando não é metalizada, menos verniz. O verniz dá a impermeabilização e dá o brilho, dá aquele acabamento que a gente deseja que o produto tenha. Ok? Dúvidas? Estamos terminando, né? Nós vamos agora para o nosso encerramento. Vou falar rapidamente de outros metais, certo? Eu vou falar do bronze, eu já falei, né? Logo no início, eu tenho os cobres. O cobre é um material muito maleável, certo? Ele é muito maleável, tá? Então, o cobre, ele é acrescentado na liga dos bronze, porque ele tem essa capacidade de maleabilidade. O cobre, diretamente, como componente arquitetônico, não é muito usado, né? A gente tem as chamadas panelas de cobre, muitas vezes é uma liga, não é só cobre, né? O cobre mesmo que a gente vê é o miolo dos fios, né? É um material caro, por isso que o pessoal rouba muito fio para vender o cobre no quilo. O cobre é muito, muito caro, tá certo? O latão é uma liga, né, de cobre e chumbo, aí permite, né, um material com uma certa maleabilidade, é produzido, a gente usa muito em acessórios, para moda, para decoração, né? A gente não usa em situações de necessidade de resistência mecânica maior, certo? A gente tem o estanho. O estanho é um metal muito antigo, né? Muito comum na Inglaterra, em alguns outros países da Europa. Ele é muito utilizado para a produção de objetos, de copos, pratos, né? No Brasil tem uma cidade chamada São João del Rei, perto de Tiradentes, Minas Gerais, que ela tem muito estanho, né? Então lá tem muitos produtos de estanho. Hoje em dia é um material caro, né? E é uso mais decorativo, ou em ligas, né? A gente tem o alumínio. O alumínio que merece mais destaque, né? O alumínio tem uma grande vantagem em relação às ligas ferro-carbono, que é o peso. Ele é muito mais leve, muito mais leve. Então, ele é muito utilizado na indústria aeronáutica. Existem ligas de alumínio. Existe uma liga em particular muito conhecida na indústria aeronáutica, que é o duralumínio. O duralumínio, como o próprio nome está dizendo, né, ele é duro e tal, ele tem qualidade de resistência muito boa, e ele é utilizado para fazer estruturas de avião e tudo, e porque ele é muito leve em relação ao aço. Se o avião fosse feito todo de aço, a gente teria um dispêndio de combustível muito grande para colocá-los para voar. Tanto assim que no início da indústria aeronáutica se utilizava muitos materiais até orgânicos, né? Se utilizava tecidos, se utilizavam madeira, né? O 14 bis foi feito quase todo de madeira e tecido, poucas partes metálicas, né? Hoje é o alumínio, queridinho da indústria aeronáutica. Existem outras ligas surgindo, tá? Mas o alumínio é que vai compor quase todo um avião, né? Se um avião fosse feito com aço no lugar do alumínio, ele pesaria 3, 4, 5 vezes mais do que o alumínio, né? Então, o alumínio, determinadas ligas de alumínio, ele tem uma boa qualidade de resistência e com peso menor. E por que não é usado para outros objetos? Porque torna-se caro.
O alumínio é caro, o avião é caro, né? Eu poderia ter um carro todo de alumínio, talvez até tenha, não conheço, mas aliás, tem na Fórmula 1, né? Os carros da Fórmula 1, eles são quase todos feitos de alumínio, né? Tem poucos componentes de aço, justamente para poderem ter uma certa condição de peso, né? Aquela fuselagem dele é que nem fuselagem de avião, é todo feito de alumínio, tá? O alumínio tem umas desvantagens, além do preço, né? Ele tem uma desvantagem que é a união, né? A solda do alumínio é muito complicada, muito complicada. Eu trabalhei um mês somente, eu fiz um mês, 2 meses, eu acho, na Embraer, né? A fábrica de avião, pela área de mecânica. E lá tem muitos engenheiros, né? A fábrica é a mão de obra especializada, muito grande e tudo. Todavia, tinha um profissional lá que ganhava mais do que a maioria dos engenheiros e me encabulava, que era o soldador de alumínio. O cara que solda alumínio, ele tem um status maior do que muitos engenheiros dentro de uma indústria aeronáutica, né? Hoje em dia, essa tarefa está sendo substituída por robôs. Ainda assim, para situações mais específicas, e a indústria aeronáutica tem muitas situações específicas, porque ela não tem muita escala, ainda é usado o soldador de alumínio. O soldador de alumínio é como se fosse um cirurgião plástico, ele tem que ter uma mão absolutamente precisa, tá? Muito precisa, ele é muito valorizado, né? Teve um piauiense chamado Miguel, que foi morar em São José dos Campos, onde eu morava, né? Esse Miguel era semi-analfabeto. Aí foi trabalhar na indústria aeronáutica carregando peso, tal. Aí apareceu a oportunidade de fazer um curso de solda. Ele foi para o curso de solda, se destacou. Ele soldava com alumínio. Tá? Ele tinha irmãos que eram dentistas, tinha irmãos que eram de outras profissões, e ele era o ovelha negra da família, que não tinha estudado e tudo. De repente, ele começou a ganhar mais do que todo mundo. E continuou semi-analfabeto, porque ele tinha mão boa para soldar. Isso exemplifica a dificuldade que se tem de trabalhar com alumínio. A gente pode rebitar o alumínio também e podemos parafusar o alumínio, tá? Mas os processos de união de componente no alumínio, em geral, são mais fragilizados, certo? Bom, pessoal, por hoje é o que eu tenho, tá? Lembrando que a semana que vem a gente volta a ter mais uma aula aqui de maquete. Eu vou falar dos materiais plásticos na semana que vem, acrílicos, PVCs, etc. E esta aula foi dos materiais metálicos. Eu tive que falar assim, no geral, não é a condição de ter que aprofundar, lembrando que os alumínios também são vendidos nos mesmos formatos dos aços. Eu tenho os vergalhões de alumínio, tenho as chapas, tá? E tenho os metalons de alumínio, né? E tudo isso é presente no nosso mercado comercial, ok? Bom, feliz confinamento para vocês, feliz Páscoa para todos. Espero em breve estarmos juntos e estou disponível para responder qualquer pergunta. Ok, então, pessoal, tchau, até a próxima.